Olá, meus queridos. Vamos falar da lição número 2, a parte de terça-feira, falando sobre o grande vencedor, poderoso vencedor, Jesus o campeão. Obviamente, quando nós temos a figura de uma pessoa ou de alguém, ou de um líder que já passou por muitas batalhas e superou a todas, nós conseguimos olhar para essa pessoa, ter confiança em suas palavras. Quando nós temos na igreja um pastor que é experiente, que já passou por diversas situações e aconselha a igreja assim no caminho certo, nós temos confiança. Quando nós temos um líder JA, já tem a experiência com a juventude, nós nos sentimos bem. Um ancião de igreja que tem experiência em tratar com as pessoas, são figuras que nós colocamos como assim exponenciais e que nós olhamos como pessoas assim de experiência. Jesus é o nosso grande campeão. O apóstolo Paulo, ao perceber como o povo, como os hebreus estavam assim sendo afligidos, sofrendo perseguições, humilhações, ele resolveu colocar diante deles uma figura ímpar, uma figura que pudesse motivá-los a continuar firmes na fé. E essa figura foi a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo comparou Jesus como grande campeão. Ele diz assim, olhando para o autor e consumador da nossa fé: corramos a carreira que nos está proposta, deixando de lado todo o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia, e corramos na direção de Jesus. Jesus foi o grande campeão. Alguns anos atrás houve a corrida chamada a Milha Milagrosa. Um homem chamado John Land, ele conseguiu correr 1.650 metros em apenas 3 minutos. Na Austrália, um outro homem, um médico chamado Dr. Roger Bannister, ele era um atleta, ele conseguiu também correr 1.650 metros, uma milha, em apenas 3 minutos. E então esses dois homens foram colocados para correr no estádio em Nova York, para que eles pudessem assim disputar e ver qual era o homem mais rápido do mundo. Hoje nós temos vários corredores de 100 metros, 50 metros, mas esses dois eram espetaculares. E os dois então começaram a correr. As pessoas acreditavam que John Land, que era de uma universidade, seria o vencedor. Mas as pessoas também acreditavam que o Dr. Roger Bannister, pela sua assim estrutura física, ele também seria um grande campeão. E os dois então começaram a grande corrida. Só que quando chegou no final da corrida, John Land estava vencendo e ele virou o pescoço para trás para ver o quão longe Roger Bannister estava. Quando ele virou o pescoço, a cabeça, Dr. Roger Bannister passou pelo lado esquerdo e ganhou a corrida. Foi considerado o grande campeão. E a maioria dos corredores se inspiraram em Dr. Roger Bannister para se tornarem então atletas corredores. O apóstolo Paulo colocou diante dos hebreus a figura do Senhor Jesus Cristo como um grande vencedor, um poderoso campeão. E aí, a verdade, nós temos que confiar em Jesus, porque ele vai adiante de nós nas batalhas, ele vai abrindo o caminho. Na cidade de Hamburgo, um missionário estava pregando o evangelho, foi colocado diante de um juiz, e o juiz disse: o senhor vai ser preso se continuar pregando esse seu Cristo aqui na nossa cidade. É terminantemente proibido. O missionário disse: mas, senhor juiz, excelência, eu não vejo crime algum em falar de alguém que pode ajudar as pessoas a vencer os vícios, a vencer a violência, a vencer assim a inclinação para o mal. Não sei por que essa briga, por que essa perseguição. Não importa, disse o juiz, quem manda aqui na cidade sou eu, e o senhor está proibido de falar de Jesus. Enquanto, está vendo esse meu dedo mindinho? Enquanto esse meu dedo mexer, o senhor não poderá fazer nada aqui nessa cidade. O missionário disse: majestade, excelência, o senhor está mostrando o dedo mindinho, mas vou dizer para o senhor que acima do seu dedo mindinho existe uma mão poderosa que o senhor não pode ver. É o braço e a mão do meu Deus. Enquanto o meu Deus estiver com o braço estendido, eu não vou parar de pregar o evangelho. O juiz disse: então o senhor vai ser morto se o senhor continuar nessa situação. O missionário disse: o senhor não sabe com quem o senhor está falando. Este senhor está falando com um servo de Deus, e Deus é poderoso. O juiz insistiu, e quando foi uma semana depois, o rei soube dessa afronta do juiz e mudou o juiz de cidade para uma cidadezinha bem pequena. E assim o missionário ficou livre para pregar o evangelho. Deus vai na frente, conduzindo as batalhas, porque Jesus Cristo é o nosso grande campeão. E o Senhor Jesus Cristo se tornou vitorioso e dessa forma nos deu o exemplo para a vitória. Aqui tem uma pergunta, número 3.
Que expectativas o povo de Israel tinha por um rei que só foi atendida por Jesus. O povo de Israel queria um rei. Disseram para o profeta Samuel, nós queremos um rei, queremos ser igual às outras nações. O profeta Samuel conversou com Deus e Deus ficou muito triste e disse, converse com o povo, Samuel, e diga para eles o que vai acontecer se eles tiverem um rei. E Samuel então disse para o povo, se vocês tiverem um rei, o rei vai pegar vossas filhas para ser perfumista, criada, vai pegar vossos filhos para serem os servos dele, vai tomar vossas casas, vai tomar vossas colheitas, vai usar vossos animais, vai despojar vocês de suas riquezas, vocês vão ser assim escravos do rei. E então aqui tem a resposta para a pergunta do povo, ou seja, para a ansiedade do povo, a expectativa do povo só foi satisfeita em Jesus. Olha o que diz o livro 1 Samuel 8, 19 e 20, diz assim, porém o povo não quis ouvir a voz do profeta Samuel, e disseram, não Samuel, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá adiante de nós, e ele fará as nossas guerras. Era essa a expectativa do povo de Israel. Queria um rei, para que esse rei pudesse sair nas batalhas com eles, como as outras nações tinham. Aqui está a expectativa deles satisfeita em Jesus, porque nenhum rei satisfez plenamente os anseios daquele povo. Mas o livro de Hebreus, capítulo 2, 14, diz assim, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão, porque ele não tomou os anjos, mas ele tomou a descendência de Abraão para livrá-los. Então, para a pergunta, que expectativa o povo de Israel tinha sobre um rei que só foi satisfeito em Jesus? Resposta, o povo de Israel queria um rei que fosse vencedor com eles nas batalhas. Jesus se tornou esse líder maior, ao vencer o diabo e a morte, trazendo salvação, libertação e esperança de vida para todas as pessoas. Ele é o nosso campeão. Louvado seja o seu nome. Então, tudo que o povo queria de um rei, eles não conseguiram, assim, satisfazer a expectativa. Mas em Jesus, isso foi satisfeito, porque Jesus se tornou o grande campeão. Venceu o maior inimigo do ser humano, que é o diabo, e também a morte. Então, para os dois primeiros reis de Israel, nós podemos dizer que eles atenderam expectativas dos seres humanos em duas esferas, na esfera material e na esfera espiritual. Nós olharmos assim, os dois primeiros reis, o rei Saul e o rei Davi. O rei Saul, infelizmente, ele tinha um monte de atrativos, de qualidades. Ele era bonito, ele tinha porte, ele realmente tinha condições de ser um rei, mas ele era fraco espiritualmente. Levou o povo à derrota espiritual. Consultou uma feiticeira, não foi fiel às palavras de Deus, às ordens divinas. Então, este rei carnal, que foi Saul, ele representou todos os reis carnais. Agora, Davi foi uma pessoa que ninguém dava nada por ele. Era franzino, era rejeitado, os irmãos não gostavam dele, mas Davi não assim conseguiu deixar um homem, um gigante, insultar o Deus do céu. E ele foi, lutou e derrotou Golias. Então, como Davi se tornou um vencedor, Jesus Cristo também nesse mundo chegou como uma pessoa simples, ninguém dava nada por ele. O profeta Isaías diz que ele não tinha beleza nenhuma. Jesus Cristo se tornou, assim, um guerreiro sozinho no campo de batalha do Calvário. E ali, numa luta, num combate solo, Jesus derrotou o diabo. E então se tornou o grande vencedor. Por isso, Jesus Cristo tem condições de ser o nosso líder, de colocar a nossa visão, o nosso foco na vitória, porque ele se tornou o nosso grande campeão. A pergunta de número 4 é: de que forma Deus, Yahvé, foi descrito pelo profeta Isaías? Já que Jesus se tornou o campeão, o profeta Isaías fala de Deus como um guerreiro nessas palavras. Isaías 42, verso 13. O Senhor sairá como um poderoso guerreiro, como homem de guerra. Despertará o zelo, clamará e fará assim grande ruído e prevalecerá contra os seus inimigos.
Assim essa foi a forma como Isaías descreveu a pessoa de Deus. E ele aumenta ainda essa descrição, falando que Deus é um guerreiro de justiça, nessas palavras. Isaías 59, verso 15, diz assim: sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu isto. E o Senhor, então, isso pareceu mal aos olhos do Senhor, porque não havia justiça. Por isso, Jesus se vestiu de justiça e ele, então, pôs o capacete da salvação na sua cabeça, pôs uma vestidura de vingança e, dessa forma, ele fará retribuição, mostrando furor contra os seus adversários e recompensa aos seus inimigos. Então, temerão o nome do Senhor, pois vindo o inimigo como uma corrente de água, o Espírito do Senhor arvorará contra ele um estandarte e virá o Redentor a Sião. Então, para a pergunta, como Yahvé é descrito pelo profeta Isaías? Resposta: Isaías mostrou Deus como um guerreiro poderoso, que defende o seu povo dos inimigos, fazendo justiça e trazendo paz para o seu povo. Essa figura foi satisfeita na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso que no Apocalipse, Jesus Cristo é descrito como o cavaleiro, como aquele que está sobre aqueles cavalos que representam as fases da igreja. Então, Jesus Cristo é o grande guerreiro, é o grande campeão. Isso quer dizer que nós não estamos sozinhos no grande conflito. Efésios 6 fala que nós temos que lutar não é contra a carne e contra o sangue, é contra as potestades, é contra os espíritos dominadores das trevas. Agora, nós não estamos sozinhos nesta luta. Tem alguém que vai na frente, derrotando os inimigos e então nos tornando também verdadeiros campeões na fé. Por isso, Efésios 6, verso 11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que vocês possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque Deus irá convosco, Deus seja louvado. Ellen White escreveu, livro Mensagem Escolhida, volume 3, página 136, ela escreveu o seguinte: Cristo venceu as tentações de Satanás como o homem. Por isso, toda pessoa pode vencer como Cristo venceu. Jesus Cristo era homem, apegado com o poder de Deus, o Pai. E por isso, nós, se estivermos unidos com o Pai, venceremos as ciladas do diabo, sejam elas quais forem, tá? Muitas vezes nós, assim, pensamos como é que Deus pode nos ajudar quando Ele se tornou o nosso vencedor e quando o diabo nos acusa. Existe até no castelo de Worms, na Alemanha, numa parede, uma mancha de tinta. E diz que Martinho Lutero, quando estava escrevendo ali, traduzindo a Bíblia, o diabo apareceu para ele e disse: não adianta, Martinho Lutero, você é um pecador, nada vai salvar você da minha mão. E Martinho Lutero disse: o sangue de Jesus me livra de todo o pecado. E o diabo disse: não adianta. E olha com a sua quantidade de pecados. E desenrolou ali um pergaminho com todos os pecados de Martinho Lutero. E Martinho Lutero diz: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. O diabo insistiu e Martinho Lutero pegou o tinteiro e jogou no diabo. O diabo desapareceu, mas a mancha de tinta ficou na parede. E está lá até hoje. Para demonstrar a luta entre um homem guiado por Deus contra Satanás. Quando Carlos I era rei da França, um prisioneiro foi julgado, foi levado a julgamento, e o juiz deu a sentença, e o prisioneiro estava muito calmo, tranquilo. E o juiz disse: por que o senhor está tão calmo, se o senhor está sendo condenado? Ele disse: senhor juiz, um momentinho só. O meu rei já batalhou por mim. Abriu a bolsa que ele tinha e disse: por favor, senhor juiz, leia. O juiz leu e disse: mas isso aqui é um perdão concedido pelo próprio rei? Como é que o senhor conseguiu isso? Por favor, excelência, confira a assinatura. Uma mensageira me trouxe porque o meu rei gosta de mim, sabe da minha inocência, e essa mensageira foi conversar com ele. Ele já batalhou as lutas que tinha que batalhar por mim, e ele me concedeu então o perdão, e aqui estou então pronto para receber o perdão. E assim foi inocentado. Deus abençoe, possamos ver em Jesus o nosso grande campeão. Deus querido, obrigado pela lição de hoje. Que Jesus seja sempre o nosso espelho, nosso foco, nosso exemplo. Que Ele lute nossas lutas para que possamos nos tornar vencedores. Não temos força em nós mesmos, mas em Jesus nós somos mais do que vencedores. Agradecemos em Teu nome. Amém. Deus seja louvado. Tenha então uma terça-feira abençoada na presença de Deus.